Olá, seja bem-vindo ao Homenzice, um podcast que mergulha nas profundezas do universo das masculinidades. Eu sou o Júlio Sena, estou aqui mais uma vez de peito aberto no 4º episódio do podcast Homenzice para a gente desconstruir alguns estereótipos, quebrar tabus e lidar com as nossas homenzices. Uma delas, em especial neste episódio, é não falar. Acho que tem alguns homens, Cleiton, que nascem mudos emocionalmente, não falam, não querem saber de contar nada pra ninguém. Como que é isso, Cleiton? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Homenzice. Muito obrigado, Júlio. Um prazer enorme estar aqui falando com você, com todo mundo que nos ouve. Eu sou Cleiton Palomares, sou mestre em educação e atuo com desenvolvimento pessoal. Sou fundador do Universo Eu Falo, uma iniciativa que trata sobre masculinidades. E, inclusive, temos os próximos círculos de homens e mistos acontecendo. Toda primeira quinta-feira do mês tem o círculo de homens. E na última quinta-feira... toda segunda quinta-feira do mês nós temos círculos de homens. E na última quinta-feira do mês, círculo misto, aberto para todos os gêneros. Boa. Sempre às 19h30 até às 21h30 pontualmente. Vou já deixar esse convite para vocês, porque a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E é um espaço de conversa, né? E quem quiser participar, como é que faz? É só me acessar aí nas redes, pelo link que está aí, o @Cleiton Palomares, que você já vê ali no destaque Universo Eu Falo, tem todas as informações lá, Perfeito. o link para fazer inscrição, é fácil. Aliás, Universo Eu Falo é um bom nome para o que a gente vai tratar no episódio de hoje, né? A gente vai falar sobre esse silêncio dos homens, sobre o não falar também e essa falta de contato com uma certa vulnerabilidade. Você, pela sua experiência e pelo trabalho que você faz, deve ter muito contato com isso. Sim. Deve chegar muitas histórias para você de pessoas homens principalmente, que levaram anos, muitos anos, para começar a falar sobre si mesmos. Sim. Como que essa vulnerabilidade, Cleiton, e o não acesso a ela bloqueia a possibilidade de falar? Olha, Júlio, existe um medo que nós não entramos em contato, que é o medo da exposição, o medo do que essa exposição vai nos trazer. De alguma forma, nós acreditamos que ao expor a nossa verdade, como eu falei no episódio anterior, eu vou deixar de ter a minha necessidade de reconhecimento, de amor, de segurança, de pertencimento. Se eu falar, eu vou deixar de ter essas necessidades atendidas. Então, no fundo, o medo que nós temos é o medo do julgamento do outro. Só que isso nasce de uma ideia equivocada, que é uma ideia colocada por algumas vertentes da nossa sociedade que diz que julgar é errado, que quem julga vai para o inferno. E não é bem assim, isso não é verdade. A gente precisa desconstruir isso quanto antes. Até porque talvez essas ideias tenham vindo de pessoas bem julgadoras, né? Não tenha dúvida. A quem interessa isso? O que essas pessoas querem de nós, nos colocando num lugar onde nós temos medo do que o outro está pensando sobre nós? Para sermos aceitos, para sermos vistos, né? Para sermos acolhidos, para acreditar que a gente pode existir. Isso começa, essa criação desse canal 2, como eu contei no episódio anterior, né? Se você não acompanhou, volta um episódio. Já fica a dica aí. Assiste o episódio anterior, onde eu me vulnerabilizei e contei um pouco da minha história. E contei onde nasceu esse meu canal 2, esse lugar onde eu acredito que tem verdades que eu não posso falar para ninguém. Justamente por achar que o outro vai me julgar.
Só que a gente precisa desconstruir essa ideia, porque não é achar que o outro vai te julgar, o outro vai te julgar. Porque todos nós julgamos o tempo todo. É graças a nós julgarmos é que nós sobrevivemos até aqui, é que nós evoluímos enquanto espécie. Porque eu julgo que se eu atravessar a rua aqui nesse fluxo, nesse movimento, eu vou ser atropelado. Então isso atende a minha necessidade de segurança e eu não atravesso a rua. Eu aperto o botão, espero abrir o sinal do pedestre. E ainda assim, eu confiro se não vem carro. Aliás, dependendo da cidade que você tá, existe um julgamento nisso também, né? Tem cidades que você precisa julgar o motorista e falar, essa pessoa não vai parar. Ela vai parar se passar por cima de mim. Sim. Acho que é legal você trazer esse ponto do julgamento. Eu nunca tinha pensado nisso. Como um mecanismo também de autopreservação, né? De sobrevivência. Sobrevivência, perfeito. Sim, de garantia do atendimento das nossas necessidades, todas elas, quaisquer que sejam. Esse é um superpoder que o cérebro humano tem, que é o de projetar as coisas que vão acontecer no futuro. Ação e reação, causa e consequência. O problema não está no julgamento. O problema está na condenação. O que é essa condenação? É quando eu pego esse meu julgamento, essa ideia, essa hipótese que eu estou fazendo sobre alguma situação e eu decreto que isso é verdade. Mesmo sem saber do universo interno do outro, Sim. Mesmo sem ter todas as coisas, né, as situações ao meu redor, eu não tenho controle do que vai acontecer. E aí eu determino que aquilo é verdade. Né? E o problema é que eu aprendi a fazer isso vendo os outros fazerem isso. Porque nós não fazemos as coisas e nós aprendemos a ser assim pelo medo do julgamento dos outros. Uhum. Porque olha só, o que vão falar de mim? Ó, você não vai ser um bom menino desse jeito... Né? Você não vai ser uma boa menina. Ó, mulher que gosta de futebol, mulher que é muito perguntadeira, não é mulher pra casar. Ó que homenzice. Uhum. Isso é uma homenzice gigante, sabe? Ah, não, ó, homem que é sensível não vai arrumar mulher. Vai ser mandado pela mulher, vai ser pau mandado. Homenzice. Sim. Sabe? E no fundo, nos apropriar dos nossos próprios julgamentos nos coloca num lugar de traquejo, num lugar de poder se preparar melhor, fazer aquilo que você falou já logo no começo, de ter a coragem de enfrentar o julgamento do outro. Não é se acontecer, é quando acontecer. Porque vai acontecer. Claro, né? Nós estamos aqui falando um com o outro e se julgando o tempo inteiro. E provavelmente quem está ouvindo e assistindo também. Também. Conta pra nós aí uns julgamentos que vocês estão fazendo a nosso respeito, que vai ser... Vai ser curioso, divertido. pelo menos. Eu acho interessante quando você traz o lance desse lado 2, né? Esse lado B que a gente tem. Porque ele também pode ser muito autocrítico e julgador. E às vezes é essa voz que faz com que a gente silencie, né? Até como você falou no episódio anterior. Como que isso, Cleiton, como é que a gente pode lidar com isso? Porque provavelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo podem até estar descobrindo agora uma habilidade de ouvir sobre esses assuntos, mas ainda não sabe dar o primeiro passo para falar sobre isso. Não encontra o espaço para isso. Olha, Júlio, esse canal 2 eu chamo de canal do não dito. Canal do não dito. Boa. Que é onde acontecem as conversas não ditas. E o que nós precisamos fazer, de fato, é chamar essas conversas não ditas. Sabe? É fazer, em parte, isso que nós estamos fazendo aqui. Sabe? Na turma regular eu ensino com mais profundidade essas ferramentas, mas para quem está nos ouvindo ter um caminho, um primeiro passo, tem 2 estratégias que eu uso para lidar com esse julgamento quando ele surge e eu percebo que eu estou reproduzindo o julgamento de alguém, que eu aprendi lá com meu pai,
sabe? Eu vou dar o meu exemplo. Sim. Quando eu contei, né, o que aconteceu no episódio anterior, meu pai falou a seguinte frase pra mim: cala a boca, moleque, você parece burro. Porque meu pai aprendeu isso. Sim. Ele reproduziu, né? Meu pai não é uma pessoa ruim, meu pai me Sim. ama, meu pai sempre me amou, foi a maneira que ele encontrou de me proteger do que ele acreditava que eu estaria me protegendo de mim mesmo, foi como ele aprendeu, porque ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu Sim. com o pai dele, as ferramentas que ele tinha disponíveis. Mas levou muito tempo para eu conseguir ter essa clareza. Eu precisei me limpar dessas camadas de conversa não dita. E hoje em dia, quando eu erro, direto, a primeira voz que fala na minha cabeça é burro. Parece burro? Eu reproduzo isso automaticamente, Sim. desde criança. A primeira coisa que eu aprendi como estratégia, que eu quero ensinar para quem está em casa, sugerir, na realidade, você vai aprender se você usar e achar que faz sentido. Eu não tenho esse poder, infelizmente, de ensinar. Você tem o poder de aprender. Primeiro, estratégia é, ao perceber que esse canal 2 está operante, gentilmente parar ele. Gentilmente. Não de forma bestial, Abrupta. cheia de homenzice. Porque isso já desconstrói até a maneira como a gente lida com essa Exato. situação, né? Não. Tem que tirar na força. Não precisa. Gentileza e... Gentileza é uma característica masculina. Não é uma característica feminina. A gente pode falar isso mais pra Olha, frente. isso aí é interessante, hein? Porque o feminino, ele já é. Ele é acolhedor por natureza. Sim. O feminino, ele é nutridor. Ele já é. A gente precisa trabalhar a gentileza no nosso aspecto masculino, que é bestial. Uhum. Então, ao ver que aquilo está acontecendo dentro de mim, eu aprendi a falar: opa, pera, burro não, burrinho, ô seu bestia, ô cabeçudo, de novo tá fazendo isso. Então, hoje em dia eu consigo brincar com essa voz e rir. Sim. É o primeiro passo. Você tira um pouco até da força dela, né? Isso. Você faz ela parar. Porque com isso você não entra nessa vitrola do canal 2 e segue reproduzindo um discurso que você não quer. Sim. Que é o que muitas vezes as pessoas fazem. Elas ficam em looping no auto-julgamento delas. E no julgamento que elas estão fazendo de si mesmas, muitas vezes. Uhum. Não só dos outros. E a segunda estratégia é se perguntar depois de conseguir parar. E ela só funciona se você conseguir fazer a estratégia 1. Uhum. Depois de você parar gentilmente, você olhar para o que isso está querendo te dizer. Gentilmente. O que é isso que eu fiz e que eu não queria ter feito? Quando que isso aconteceu? Por que eu estou fazendo isso? Que necessidade por trás disso eu queria atender com essa minha atitude? Né? Por que eu estou me contando sobre esse medo, sobre essa tristeza, sobre essa raiva, sobre essa angústia, sobre essa falta de confiança? O que é isso? Porque aí eu crio um espaço de abertura, que é o primeiro espaço que eu preciso ter para me colocar em ambientes de escuta, de troca, de conversa. Porque enquanto eu não sei fazer isso, eu não consigo dialogar com ninguém. Porque o volume do meu canal 2 fala tão alto que quando o outro está falando comigo, eu não estou escutando o outro, eu estou escutando eu. Ouvir, né? Exatamente. Esse é um grande problema não só dos homens, mas eu percebo que é comum a todos os homens que me procuram. E quando a gente aprende a fazer isso, o mais incrível é que nós entendemos que é através dessa interação com o outro que eu consigo exercitar isso. Porque nesse lugar existe uma grande tragédia. É que
todos nós compartilhamos dessa mesma ferida, Júlio. Sim. Então ninguém consegue mostrar pra gente o que a gente tá pensando. Percebe? Totalmente. E como todos nós acreditamos que vulnerabilidade é fraqueza, e a gente foi se soterrando por baixo de camadas e camadas de crenças, a gente não consegue ter a ajuda do outro nesse processo. Principalmente do outro, Cleiton, e acho que seria legal a gente falar sobre isso também, quando o outro é um outro homem. Sim. Porque, em geral, as nossas conversas, e aí a gente já usou esse termo aqui, né, em mesa de bar, junto ali com a galera, são superficiais, elas não se aprofundam em temas como esses, até porque não é algo socialmente aceito muitas vezes. Não faz parte da cultura, Não os faz outros parte homens da não sabem nem como cultura. fazer. E que é muito diferente, claro, no universo das mulheres, né? Elas falam muito mais sobre as emoções. Eu tinha dado uma dica também em um dos episódios, falando sobre o documentário Silêncio dos Homens. Sim. E... No segundo episódio, quem não assistiu vai lá, hein? Boa, no segundo episódio falamos sobre emoções. E eu tô lembrando agora ali de uma informação que eu vi nesse documentário e vi em um outro filme também na Netflix, falando sobre isso, né, sobre a masculinidade, que a depressão acomete homens e mulheres, claro, mas os homens, como eles falam menos sobre a depressão, eles se matam mais, e as mulheres falam mais, então elas têm um diagnóstico, às vezes elas são 4 vezes mais, se não me engano, diagnosticadas com depressão, mas os homens se matam 4 vezes mais. Sim. Né? Então tem uma correlação aí entre a disponibilidade emocional para conversar, que foi até algo que você falou no episódio anterior, Sim. sobre relacionamento, sexualidade, e esse fechado ali na minha concha, que eu não falo para ninguém sobre nada, que tem um outro homem passando pela mesma situação e a gente não está adentrando a essa vulnerabilidade, a esse caminho. Sim. Então, isso também acaba prejudicando muito e afetando diretamente a saúde desses homens, né? Com certeza, né? Afeta o que hoje a gente conhece como saúde mental, Ah, sim. que é ela que está diretamente relacionada com a performance sexual, inclusive. Né? Como a gente falou um pouco no episódio anterior. Esse lugar de não conseguir expor o que está acontecendo, a gente não permitir que... Como que eu posso dizer isso? Ninguém está dentro da sua cabeça. Né? Ninguém sabe o que você está dizendo, o que você está pensando. Você precisa falar. Então, esse exercício de se expor, de falar a verdade, de falar o que está sentindo, né? De chamar o que eu chamo de... chamar as conversas não ditas. Sim. Ele nos permite tirar do profundo algo que está escondido há muito tempo e que por isso está com muita força dentro de nós. Quando eu falo uma situação que foi traumática no meu passado, a primeira vez que eu comento sobre aquilo, eu posso chorar, posso ter uma catarse, voltar lá, ter o mesmo sofrimento. E por isso que é doloroso. Mas quando eu falo de novo, eu já não tenho a mesma catarse. Eu posso continuar triste, chorar, mas eu já não me mijo nas calças. Uhum. Né? Não É como se fosse uma ferida me exposta debato. e depois ela vai se recuperando Na lentamente. terceira vez eu já quase nem choro. Na quarta vez eu tô falando e não tô chorando. Uhum. Na quinta vez eu já falo e até dou uma risada. Na sexta vez... Entende? Então, por isso que hoje, aos 42 anos de idade, eu conto do abuso sexual que eu sofri aos 6 anos, rindo, com leveza. Não muda o fato que eu sofri aquela violência e aquela dor, mas muda o fato do que eu tô fazendo com aquilo que aconteceu. Porque eu tô trabalhando isso. Uhum. E é de fazer isso que hoje eu consigo conversar com outros homens sobre isso, que sofreram as mesmas coisas. E que essas pessoas se sentem, inclusive, confortáveis em vir falar comigo. Sim. Porque eu fiz esse exercício de falar, de trazer para a superfície, de fazer perder força. Então, quando nós nos colocamos em rodas de conversa, por exemplo,
A roda de conversa, ela é diferente do ambiente terapêutico. Até porque, quando nós começamos esse processo de se vulnerabilizar e se expor, nós precisamos medir o campo que nós vamos fazer isso. Vulnerabilidade não é sincericídio. Sim. Não é sangrar em tanque de tubarão. Jogar tudo na mesa. Não, né? falar tudo, que agora eu vou falar tudo que eu não falei, tá aqui há 30 anos, você vai me engolir. Vulnerabilidade não é falar a verdade o tempo todo. Sim. A todo momento. Você pode falar depois, escolher um momento para falar. A mesma coisa que você ia falar, fora do calor da emoção, daquela raiva que você tá sentindo. Espera, conversa com outra pessoa antes, busca ter rede de apoio para falar sobre as coisas e diminuir aquela emocionalização daquela primeira. Para que daí você leve isso. Né? Então, a hora que a gente começa a fazer esse processo, nós vamos criando referência interna de comparação com nós mesmos. É que isso parece tão distante para algumas pessoas porque elas nunca fizeram. E aí, a gente entende que nós precisamos escolher um espaço seguro para fazer isso. Sabe? Aquele amigo que você tem segurança, que você chega para ele e fala assim, olha, minha necessidade é que você só me ouça. Sim. Me dê suporte, me acolha. Eu não quero sua opinião. É possível? Você já experimentou fazer isso com alguém? Aliás, é uma ótima dica, né? Para quem tá ouvindo e se vê nessa situação e não sabe o que fazer. O terapeuta faz isso muitas vezes. Sim. Ele fica ali te dando suporte para você falar o que for. Ele não vai te dar nenhuma opinião, ele não quer te salvar, ele não quer te dar nenhuma solução. É diferente de, às vezes, a gente conversar com alguém e falar, eu quero que você me ajude a pensar numa solução. Sim. Que é isso que os amigos fazem. O amigo quer salvar a gente, fala, nossa, bicho, não quero ver você aí todo ferrado desse jeito, vamos tomar uma, vamos esquecer, vamos lá pro futebol, né? Pera, vamos lá. Quando a gente se coloca nesses espaços terapêuticos, seja uma terapia, uma psicoterapia, uma análise freudiana, lacaniana, junguiana, não importa. Nós estamos indo voluntariamente para um espaço onde não é que aquela pessoa não vai te julgar, percebe? Sim. Mas ela não vai emitir opinião. Ela vai te deixar confortável para você ser quem você é. E ela não tá ali para isso, né? Exato. Então, isso é o que difere o espaço do bar dos seus amigos que vão falar, sai dessa, bicho, vamos tomar, esquece isso aí, né? Você tem que partir para outra. Entende? Para um outro espaço que vai te dar suporte para você sentir o que você está sentindo e ficar ali um tempo lidando com aquilo. Sim. Porque é lidar com isso que vai te dar traquejo emocional para sustentar e atravessar uma emoção e se autorregular. Num grupo, o processo é ainda mais ampliado. Porque você, ao aprender a sentar num espaço se vulnerabilizando, e mesmo que você não consiga se vulnerabilizar no começo, por ser muito novo, você chegar lá, não conhecer ninguém, não se sentir à vontade, às vezes você não é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa mais introvertida, quieta, ao ouvir, acontecem mágicas. Ouvir é muito perigoso. Ouvir pode fazer com que a gente mude aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos. É muito mais perigoso do que falar. Se a gente estiver apegado aos nossos pensamentos e crenças, é um perigo a isso também, né? É um perigo pro ego. Pro ego, exatamente. Ouvir é perigosíssimo. Então eu prefiro não ouvir, falar que é bobagem isso aí, deixa pra lá. Então, quando eu me sento num grupo com outros homens, ou num círculo misto, e eu me abro para ouvir as experiências dos outros e deixo aquilo me atravessar e reverberar dentro de mim, cara, nós temos insights que jamais nós teríamos sozinhos. Sim. A nossa mente não alcançaria sozinho. Porque todas as questões humanas são as mesmas. As necessidades, elas são universais. Nós só temos estratégias diferentes para atender essas necessidades. Então,
muitas vezes o que um homem está trazendo ali naquele grupo, ou eu já vivi, e aí eu vou ter a oportunidade de comparar. Sim. No meu canal 2 aqui, né? No meu julgamento, eu vou falar, nossa, eu fiz diferente. E eu fiz diferente não quer dizer que foi melhor ou pior, só quer dizer que foi diferente. Exatamente. E aí eu vou falar, eu posso me abrir para falar, nossa, olha, existe essa outra possibilidade. Nunca tinha pensado nisso. Às vezes é alguma coisa que eu tô vivendo. Ou é alguma coisa que eu viverei. Uhum. Então, assim, só tá deslocado no tempo, espaço, entende? Sim. Mas é muito rico. Porque nós temos essa capacidade de, ao ver como as pessoas lidam com as situações, com o próprio emocional, com os outros, com as relações, entender esse universo de possibilidades que existem, essa diversidade. Porque não tem dois seres humanos iguais. Sim. Não tem dois homens iguais. Não tem uma masculinidade que ser homem é isso, entende? Até por isso que aqui a gente fala sobre masculinidades. Perfeito. Eu acho que isso reforça ainda mais esse conceito, Sim. né? Muito bom. Olha, a gente ainda vai tratar muito sobre esses assuntos, viu? Porque eu vejo que nesses primeiros episódios a gente foi abrindo caixinhas. Estamos construindo linguagem. Estamos construindo linguagem, boa. Acho que isso é legal. Você trouxe até um termo que eu queria destacar aqui para encerrar o nosso episódio, que é a rede de apoio, que ela é muito mais atrelada às mulheres, né? Então, é a rede de apoio de mães, né? Enfim, de cuidadoras. Sim. E dentro do universo das masculinidades, talvez ela possa aparecer mais vezes. Sim. As redes de apoio como os grupos, os círculos, a terapia, enfim, tem várias. A rede, ela é muito grande, né, Júlio? Nós vamos falar muito sobre isso, mas é muito importante nós termos várias pessoas. Sim. Não só uma, porque senão nós sobrecarregamos essa uma pessoa. Perfeito. E que essa pessoa, muitas vezes, não vai ser nosso cônjuge, não vai ser nossa mãe, sabe? Nem nosso filho, porque, às vezes, essa pessoa é exatamente a pessoa com a qual eu tô impactado e que eu preciso falar sobre. Sim. E se eu falar sobre com ela, não vai dar bom. Uhum. Porque vai virar uma discussão, é conflito, é pessoal, né? entende? Sim. Tô lá com uma questão com a minha esposa e não tô aguentando, preciso conversar com alguém em um outro ambiente primeiro para eu me organizar, para organizar as minhas ideias. Nós já tivemos episódios nos círculos, só para finalizar, Sim. que uma pessoa uma vez falou que ia se suicidar no final do círculo. Depois de todas as dinâmicas que aconteceram, ela falou, olha, graças ao que aconteceu aqui hoje... E ela não falou, ela só falou isso no final, na última partilha. Ela levantou a arma e levantou o papel com um bilhete e falou, olha, graças às dinâmicas que aconteceram aqui hoje, eu lembrei de quem eu sou. Caramba. Porque eu ia me matar hoje, porque eu tava sem nenhum propósito. E graças a estar aqui conversando com vocês, eu pude me reconectar com muita coisa que eu tenho para fazer aqui ainda. Não é justo eu deixar minhas filhas, minha esposa, por mais ruim que esteja. Tem coisa que dá para ser feito ainda e conversando aqui eu vi que tem caminho para isso. Então, assim, vence esse silêncio, sabe? E se coloque em rede. Vencer o silêncio é só o primeiro passo rumo ao autoconhecimento e à construção de uma sociedade mais equânime. Muito legal, muito legal. Realmente é potente saber como essas redes de apoio podem nos ajudar. Bom, você que está aqui no Homenzice, nesse podcast que fala sobre masculinidades, já percebeu que o negócio é profundo mesmo, né, Cleiton? A gente fala de muita homenzice e vai ter muito mais pela frente, então continue nos acompanhando, toda semana um episódio novo para você. A gente fica por aqui e te encontra no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau!